Pessoal, vou trazer para vocês a partir de agora o que foi a presença do ministro da Justiça de Lula e ex-ministro do STF, Ricardo Lewandowski, que esteve frente a frente com os parlamentares para discutir a PEC da segurança pública, que está dando várias polêmicas, principalmente por conta aí, né, da direita, que está tentando combater o que consideram algumas divergências importantes no assunto, como, por exemplo, a centralização de mais poder na esfera federal, de alguma forma aí diminuindo a autonomia da segurança nos estados, ou seja, mais poder centralizado na União. E com isso, Nicolás Ferreira, o deputado federal Carlos Jordi e Marcel Van Hatten vão para cima do ministro e vão trazer aqui pontos importantíssimos. Esse vídeo tá demais, gente. Então já chega aqui embaixo deixando o like, compartilhando muito ele nos principais grupos de WhatsApp, Facebook e Telegram. O assunto é extremamente sério. Né? Inclusive, levanta essa hipótese aí. Qual seria a intenção política por trás aí desse ajuste na questão da segurança aí por parte do Lula? Bom, vamos fazer o seguinte, então. Vamos vir para a tela agora, porque o Debate em Foco, ele tá no ar. E a segurança pública, o governo vai muito mal, e ele sabe disso, está fazendo muita pesquisa, porque é incompetente e porque é benevolente com criminosos. Um governo que é um desastre na segurança pública quer que nós acreditemos que a solução para a segurança pública é tirar a autonomia dos estados, tirar o modo como os governadores conduzem as suas polícias, concentrar as forças na União e vai resolver todos os problemas. O que o governo está dizendo é o seguinte: os governadores são incompetentes na forma que vem conduzindo a segurança pública. As polícias estaduais, elas são um fracasso. O que vocês conseguiram com esse projeto é unir toda a segurança pública. Porque nenhum dos operadores da segurança pública está satisfeito com esse projeto. Inclusive, vocês não ouviram os operadores de segurança pública, que são aqueles que enfrentam, de fato, o crime organizado. Por isso, senhor ministro, eu gostaria de lhe dizer que a solução para a segurança pública, ela não está simplesmente numa PEC para fazer uma reestruturação, uma reforma, como você está dizendo. Vossa Excelência disse aqui que é uma coordenação de forças de segurança a nível nacional. Um nome bonito para falar sobre a centralização e concentração, tirando a autonomia dos estados. O que nós precisamos fazer para a segurança pública andar melhor no nosso país, o que o governo federal precisa fazer, primeiro de tudo, é fazer com que a Polícia Federal pare de perseguir parlamentares e pessoas porque tem simplesmente uma opinião divergente do governo. A Polícia Federal tem que voltar a combater criminosos, corruptos como esse do INSS. O que o governo tem que fazer é tipificar como terrorismo as facções criminosas como o Comando Vermelho, coisa que vocês não querem fazer. O que o governo precisa fazer é parar de querer dar vida boa para bandido, como vocês estão fazendo com o Plano Pena Justa. Plano Pena Justa, além de diversos benefícios penais, como se não tivéssemos já suficiente no nosso país, ainda promove desencarceramento em massa. O que o governo precisa fazer para dar uma resposta da segurança pública no nosso país é investigar quem foi o representante do governo que manteve relações, mandando mensagens para um traficante do Comando Vermelho, Naldinho, condenado a 50 anos de prisão por tráfico, um dos líderes do Comando Vermelho, e pedindo que Naldinho pudesse falar com a cúpula do Comando Vermelho para ter uma trégua no Rio de Janeiro durante o G20. Cessem os roubos e cessem a guerra, por favor. E aí Naldinho ainda fala o seguinte: pessoal, vamos atender porque chegaram na moral e demonstraram respeito por nós. Nós temos que entender, ministro, quem é o representante do governo. Eu queria, inclusive, fazer essa pergunta para Vossa Excelência. Se vocês estão apurando, estão investigando quem é o representante do governo que está reconhecendo o poder paralelo como um parceiro, como um cúmplice de crime. E para finalizar, senhor ministro, não é necessário fazer uma reforma na segurança pública desse nível para que nós possamos melhorar a segurança no nosso país. A melhor reforma da segurança pública é tirar esse governo incompetente em 2026. Obrigado. Não é razoável ter alguém contra essa PEC. Por mais que você queira alterar um ou outro artigo, mas ela é fundamental. Por que ela é fundamental, essa PEC, nos termos que Vossa Excelência colocou, deputado relator Mendonça Filho? Primeiro porque ela preserva a federação, não interfere na autonomia do Estado e faz duas coisas que para mim são centrais. A primeira delas, articula, integra e planeja as ações, fazendo com que as ações sejam globais no enfrentamento do crime organizado. Eu sou de um estado, o estado do Ceará, que lá as facções dominam parte do território cearense. E muitas vezes as polícias locais, as polícias militares, não têm força
para enfrentar o crime organizado que vem dessas facções. É fundamental a entrada da Polícia Federal. O segundo ponto que para mim é fundamental, ministro, nós estamos criando o sistema, o SUS da segurança pública e constitucionalizando, impedindo o contingenciamento dos dois fundos que são fundamentais para enfrentar o problema da segurança pública nos estados, o Fundo Penitenciário e o Fundo de Segurança Pública, criado na gestão do ex-presidente Michel Temer, que foi o Raul Gil, como ministro da Justiça, que criou naquela época. Eu lembro que eu era deputado federal já naquela época. Portanto, essa questão é central, porque muita gente diz, eu participei dos debates com os governadores na reunião no Palácio do Planalto, Vossa Excelência estava lá, onde os governadores, vai ter recursos para planejar as ações? Como é que fica isso? Portanto, é uma ação fundamental, estratégica para compatibilizar as ações do financiamento, sobretudo na prevenção e na investigação e desenvolver tecnologia capaz de debelar o crime organizado no nosso país. Portanto, o financiamento vai ter, porque os fundos eles já existem. E esses fundos, deputados e deputadas, eles são contingenciados e eles muitas vezes sequer chegam lá na ponta. Agora não. Se nós aprovarmos a PEC com esta dimensão, esses dois fundos eles serão fundamentais para financiar as ações em cada ente federado, nas ações planejadas e articuladas com todos os entes federados. Confesso que cada vez que um ministro do Lula vem até essa casa, parece que eu estou vivendo em outro país. Nada, infelizmente, que propuserem vai dar certo. E eu não digo isso que o problema não é de forma. O problema é de conteúdo. Eu preciso lembrar quem está no poder desse país. É um cara que recebeu um narcotraficante, narcoterrorista, de tapete vermelho, que é procurado pelo DEA dos Estados Unidos, com uma recompensa de 25 milhões de dólares. O nome desse senhor chama-se Nicolás Maduro. Quem está na presidência, ou partido que está na presidência, quando foi um grampo que conseguiu ver ali a conversa do Elias do PCC, falou que o PT tinha diálogo cabuloso com nós. O atual governo, que é o seu chefe, seu ministro, acabou de dar asilo à ex-primeira-dama do Peru, foi condenada por 15 anos de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. O ex-ministro da Justiça, o senhor Flávio Dino, ele entra na Maré, num local que é completamente comandado pelo crime, como se estivesse descendo na Suíça, sendo que ele deveria ser o cara mais odiado pelo crime organizado. E hoje, nós temos na cadeira de ministro da Justiça, que, na época do STF, soltou Luiz Fabiano Ribeiro Brito, que era aí acusado de ser tesoureiro do PCC, que até pouco tempo estava em um evento com o Stedley, um evento do MST, que instituiu, inclusive, a audiência de custódia, que a partir dessa implementação, 566 mil pessoas foram soltas. Isso representa 40%. Então eu preciso lembrar que aos senhores, de que o problema da segurança do Brasil não é um problema, é um plano. É isso que está acontecendo. Porque a PEC da segurança não trata sobre segurança, horas. Cria uma polícia de governo, não uma polícia de Estado. Você centraliza o poder na União. E o senhor acabou de dizer aqui que o senhor é federalista por completo. Por que não fortalecer os entes federativos? Qual governador está a favor disso? Qual governador? E mais, ele centraliza isso na União, e se o Estado não cumprir o que a União quer, a União não envia dinheiro para o Estado. Ou seja, quer trazer para a União a segurança pública, mas vamos fazer um retrospecto? O que a União, o que ela comanda, o que ela tem de competência é de qualidade aqui no nosso país. Vamos lá. A gente tem a saúde. A saúde que está em escândalos e recordes de dengue, que está faltando insulina nos postos. Você tem a educação, que nós ocupamos aí os últimos lugares na OCDE, e cortes bilionários, inclusive. Nós temos as estradas que mais matam pessoas do que, de fato, passa carro. Você tem a aposentadoria, e eu não vou tocar nesse assunto aqui, enfim, pode ser muito sensível, mas que suponhamos aí que tem, talvez, um rombo de 90 bilhões. Você tem as estatais dando roubos bilionários. Você tem um meio ambiente com recorde de queimadas na Amazônia, no Pantanal, que o Lula bateu o recorde, depois ele bateu o próprio recorde dele. Ou seja, eu não sou da segurança pública, nunca subi numa favela para poder trocar tiro, mas nasci lá. E defendo a segurança pública porque, para mim, amigo, você sair de casa sem saber que vai voltar para casa e ainda ter que aguentar justiça, que é completamente contrário a você, porque a policial hoje não pode mais matar, não. É um crime policial matar hoje. Tem processo administrativo, o cara se ferra. Igual os heróis de Varginha, lá em Minas Gerais, que abateram 26 bandidos criminosos e o que aconteceu? Sofrendo perseguição por parte da Polícia Federal. Ou seja, ser policial aqui nesse país, tenham sempre a minha voz aqui. Porque eu sei de fato como é, você ser atacado por todos os lados. Mas vamos seguir aqui na PEC. A PEC de Segurança Pública, enviada pelo Ministério, não tem uma proposta de que realmente, se um terço disso aqui for cumprido, vai valer a pena, tá? Redução da maioridade penal,
Hoje o menino pode matar, roubar, estuprar, cometer latrocínio, roubo seguido de morte. Ele pode votar, né? Decidir o futuro do país, mas não pode ser responsável pelos seus atos. Não tem nenhum tipo de segurança jurídica para os policiais, como eu escrevi aqui, de que hoje o policial está com medo de trabalhar. Existe uma imagem de um policial, se eu não me engano, em Minas Gerais, onde um carro cheio de bandidos com fuzil, ele bate de encontro e quando ele olha, ele não atira com medo de dar alguma coisa para ele. Infelizmente, senhor relator, esse soldado da PM foi abatido. Não há nenhum tipo de sugestão na PEC a respeito do fim da audiência de custódia. Se os senhores tiverem aí uma curiosidade, vá até a internet, TikTok, que a Janja gosta, e coloca lá assim, audiência de custódia. Você vai ver bandidos sendo tratados melhor do que os idosos agora estão sendo roubados no INSS. Eu participei de diversas, senhor ministro, diversas audiências de custódia quando eu estava na PUC Minas. Era o mesmo papo, o senhor foi bem tratado, apertaram muito a sua algema, e aí ele é solto mais rápido do que o policial que tem que ficar lá lavrando boletim de ocorrência. E não ganha adicional de salubridade, não ganha adicional de periculosidade e nem adicional noturno, nem nada. Só ganha um bom adicional de pancada na mídia e pancada também no judiciário. E ai dele, se ele cometer algum erro, né? Porque aí é um policial mal treinado. Enfim, não há nenhum tipo de sugestão sobre endurecimento de penas para criminosos. Hoje o bandido sai de casa com a certeza da impunabilidade. Ele não vai ser punido. Não importa. Se eu não me engano, é que cerca de somente 8% dos homicídios no nosso país são solucionados e vão até o fim. Hoje um criminoso, ele fica em paz, tranquilo, para poder se matar um policial, se matar um pai de família, não tem problema. O que o ministro Mendonça aqui disse é perfeito, eu já tenho repetido isso há muitos anos, senhor presidente. De que existe pena de morte no país? Sim, para vítima. Existe prisão perpétua aqui no nosso país? Sim, existe. Para quem tem que colocar câmera, todo um aparato de segurança na sua casa, tem que andar de carro blindado, que em outros países é só o presidente, talvez o diretor da FBI usa, mas aqui no Brasil todo mundo usa, afinal de contas, né? As pessoas podem tomar um tiro, né? Por estar ali com um bem. E por fim, não tem nenhuma proposta sobre prender bandido de verdade. Vamos prender os bandidos de verdade. Qual a investigação que está acontecendo? E eu vou finalizar, delegado Hélio. Obrigado, Nico. Qual é a investigação que está acontecendo em cima do irmão do Lula? Qual a investigação que está acontecendo do cara que afirmou, do Comando Vermelho, que ordenou trégua de crimes na reunião do G20 no Rio? Qual que é a investigação que está acontecendo com isso? Então, assim, lamento. Eu sei que não é tudo culpa sua, não, senhor ministro Lewandowski. Eu jamais seria leviano de colocar aqui todos os problemas da segurança pública do nosso país é culpa sua. Mas, infelizmente, o que nós estamos vivendo hoje não é uma crise de segurança pública, é um plano. E eu sei muito bem quem está no poder, os conheço, e, infelizmente, não tenho bons sentimentos para o futuro do nosso país com relação à segurança pública. Que chegue alguém e buquelize esse país aqui. Obrigado, presidente. Perdão, delegado Edemaldo, por receber meu tempo. O senhor disse, aproveitando uma fala anterior, que tem à disposição no Fundo Nacional de Segurança Pública apenas, Vossa Excelência mesmo frisou apenas ou somente, 2 bilhões e 200 milhões de reais. Sabem, Vossas Excelências, qual é o recurso que o Ministério da Justiça e Segurança Pública tem para combater a criminalidade? Pasmem, Vossas Excelências. O nosso Fundo Nacional de Segurança Pública tem por volta de 2 bilhões e 200 milhões de reais. O Fundo Penitenciário, que é para atacar essa infiltração do crime organizado, das facções nesse universo prisional, que hoje abriga, infelizmente, 670 mil presos, ele conta com 500 milhões de reais. E nesse último corte orçamentário nós perdemos R$500 milhão. E vou fazer uma inconfidência às senhoras e aos senhores. Numa discussão que tivemos no Palácio do Planalto, o ministro Rui Costa disse, mas como? A União só conta com esse recurso? Eu, na Bahia, contava com 8 bilhões para combater a criminalidade na segurança pública e contava com 2 bilhões para estruturar o sistema prisional. Portanto, essa PEC, se tem algum mérito, é exatamente isso, fazer a coordenação, transformar esse problema num problema de Estado. As notícias dão conta de que o volume da fraude no INSS é de mais de 90 bilhões de reais. Ou seja, 2 pontos importantes aqui. O primeiro é que para cada... Vamos arredondar para perto de 100 bilhões, porque é mais de 90 bilhões, certo, ministro Mendonça? 100 bilhões. Para cada R$1 que o governo investe em segurança, 50 ele deixou roubar dos aposentados. Vou repetir. Para cada R$1 que o governo investe em segurança, deixou roubar R$50 dos aposentados. Aliás, 50 tem que fazer 10 vezes aqui com a mão. R$1, 50 roubados aposentados. E o segundo ponto importante é que quem pode mudar isso é o senhor, que é membro do governo, ministro da Justiça.
que ajuda a elaborar o orçamento junto com o líder do governo. Então eu estou achando que o seu ministério está desprestigiado. Está faltando recurso para o Ministério da Justiça e Segurança Pública e o próprio ministro aqui reclama que tem pouco dinheiro. Ou seja, a reclamação pública aqui não deixa de ser um recado à base do governo, a próprio Lula. Lula, tenha mais dinheiro para poder tratar de segurança pública. E pare de deixar roubar velhinho e deficiente físico. Porque para cada R$1 que eu consigo investir em segurança pública, Lula deixa roubar 50 dos velhinhos e dos deficientes físicos. E de outros beneficiários do INSS roubados. Pois bem, importante lembrar, viu, senhor presidente, que a preocupação do brasileiro sempre foi maior durante o ano passado com a economia. 31% dos brasileiros diziam que o problema maior era o econômico, enquanto a violência estava no topo das preocupações para apenas 12%. Pesquisa Genial Quest. O que aconteceu agora? Hoje, de cada 10 brasileiros, 2 ainda se preocupam com a economia, e não 3, como eram antes, no início do ano passado. E 3 se preocupam com a segurança pública. E com a saúde, 1. 12% saúde, 20% 19% economia, 29% com a violência. Significa que as pessoas não estão conseguindo ser atendidas na saúde, como nunca foram bem atendidos no Brasil de fato. Significa que as pessoas estão com dificuldades para fazer as compras no mercado com a inflação que há. Mas essas preocupações são menores do que qual? Garantir a própria sobrevivência da própria vida. Porque não estão com... Estão, aliás, com medo de sair de casa. Isso acontece porque esse governo é absolutamente ideologizado. E não está tratando da segurança pública como deveria. Aliás, Vossa Excelência sabe, senhor ministro, que eu sou perseguido pela sua Polícia Federal, pela Polícia Federal do Lula. Fui indiciado por uma fala na tribuna correta, denunciando o policial federal por ter feito um relatório com informações falsas que manteve na prisão um brasileiro durante 6 meses, que não tinha saído do país como aquele policial havia dito. E fui investigado pela sua polícia e depois indiciado. E só aguardando a opinião do Procurador-Geral da República, que espero arquive, porque a imunidade parlamentar me garante todas as palavras e votos, mas essa em particular de uma denúncia feita com todas as evidências e provas. Bom, eu quero muito saber a opinião de vocês e eu confesso que eu tenho um certo receio em dar mais poder ainda para a esfera federal e, de certa forma, diminuir a autonomia dos estados no que tange à segurança pública e combate ao crime organizado, gente. A gente sabe, a gente vê, a gente lê cada coisa que envolve em relação a muitos criminosos poderosos que são soltos ultimamente e que, de alguma forma ou outra, têm influência em vários pontos aí, né? Inclusive na própria política. Eu não sei, eu tenho um pé atrás. Eu vou ler os comentários para tentar, né, chegar a uma conclusão. Curte, comenta, compartilha muito esse vídeo nos principais grupos e fica ligadinho, porque a Logon Eyes a gente se vê.